Olá, boa noite, queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Uma alegria muito grande estar aqui novamente. Flavinha, boa noite, minha querida. Deixa eu te trazer aqui para a gente ganhar tempo. Gladys, boa noite. Maslova, vou trazer a Flavinha aqui para a gente ganhar tempo. Nossa querida amiga espírita, olha só que honra estar aqui com a minha querida amiga espírita. Vamos aguardar. Boa noite. Boa noite, Flavinha. Tudo bem? Tudo jóia, e você? Tudo bem. Falei, deixa eu chamar a Flavinha logo, né? Porque senão tá um monte de atividade para você fazer, né? Nossa, eu tô sem ver os comentários, você acredita? Que não Tá tá bem sem o... aparecendo pra mim? Ah, Olha só, não tá. aparece. Deixa eu ver se eu. Deixa eu... Tem um monte de gente aqui, ó. A Maslova chegou, a Clara, a Deixa eu pegar meu outro meu Gladys. notebook. Um Vai minutinho, eu vou lá. pegar meu notebook, que aí eu acompanho também aqui, que eu consigo Tá entrar certo. pela minha casa. Só um minuto. Fica tranquila. João e o Consolador, Morgana. Quem mais aqui chegou? A Andréia, o Jorge. Caramela Borges. Quem mais aqui? Gleison. Estão chegando aí. Boa noite, sejam bem-vindos. Voltei. Que Que bom. bom. Ai, que delícia, né? Hoje participar com você. Muito bom. Aliás, você já estava programada faz tempo, né? Aí nós criamos a Semana Jerônimo Mendonça e foi uma honra contar com você nesse momento, né? Imagina, eu que agradeço, só tenho a agradecer. Eu que essa semana fiquei bem ausente, mas tô com saudade de vocês, de assistir a A live. Mari tá Pô, aí, chegou também. ai, que bom. Eu já vou acompanhando aqui, porque Ó, o você fica à meu. vontade, a live é do convidado. Tirando a do João Carlos, que a Martiele falou que eu Ah, falei que eu interrompi o João Carlos direto, né? sério? Eu não assisti. É, Essa semana foi punk aqui a em do João casa. Carlos é imperdível também. Aliás, todas, né, na verdade. Mas o Deixa eu João pegar. Carlos Ah, imitando o agora Chico sim. Xavier Putz, eu foi. tô sem. Eu só tô sem bateria aqui no notebook, tá difícil hoje. O Tom chegou também. A Sole Oficial, conhece Sole É, só Oficial? eu. Cristão no Mundo, boa noite. Carol, boa noite, querida, seja bem-vinda. O Gleison, acho que eu já tinha falado também. Flavinha sumiu aqui da frente. Já estamos vendo, ela desmaterializou. Flavinha desmaterializou, está com síndromes de desmaterialização. Ai, que legal. Está ouvindo? Senão a gente fala mal de você. Voltei. Não, pode deixar. Ah, agora sim, ó. Agora eu tô vendo o pessoal aqui, ó. 13 pessoas. Thaisa. Deixa eu... Aí, tá aparecendo. Deixa eu entrar aqui. Tá tudo. A Aí. Maslow falou que você desintegrou. Não, estou aqui. É É que mediunidade de hoje, efeitos físicos. Flavinha tem né? essa Não, ambiguidade. é quase uma mágica, né? Eu apareço na janelinha de cima, o pessoal vai ficar assustado. Imagina, né? Tá pertinho. Não, estamos distantes. Ah, mas que bom, né? A Marte chegou aí também, tô vendo. Chegou. Fica à vontade, a live é sua. Eu vou ficar aqui, ó, só descansando aqui, ó. Bobagem, que nada. Ó, nós tivemos Semana Gerando Mendonça com muita alegria. Martielli comandou com muita propriedade junto com o Carlos. O Carlos nos levou às lágrimas com o depoimento dele, foi muito fantástico. No dia seguinte, João Carlos, com a sua magnífica interpretação, contando a história da cadeiras de rodas, trazendo com muita propriedade, inclusive, a psicofonia do nosso querido Chico Xavier. Aqueles que não ouviram, vão lá ouvir o João Carlos imitando o Chico Xavier. É um igualzinho o outro. E ontem Psicofonia.
E ontem foi a nossa querida Kátia, lá do Lar Espírita Pouso do Amanhecer, também com o seu jeito muito peculiar, muito simpático, né? De contar os detalhes da Lar Espírita, né? A gente postou também, né? Então, o pessoal está chegando, a Ana também está chegando aí. Sejam bem-vindos. E hoje nós temos a nossa querida amiga Flávia Canosa, que perdeu o nervosismo, não está mais nervosa, né, Flavinha? Não estou mais nervosa. Olha, você não está mais enterrando na terra e nem eu fazendo um pontual também, né? Não, de vez em quando sai, né? Mas tudo bem, não tem problema não. E eu até fui buscar meu notebook aqui, porque o meu perfil está com problema, ele não aparece a caixinha de comentários, já reclamei para o Instagram, não tive ainda retorno, porque a ideia aqui, Aloysio, é assim, né? Eu refleti um pouquinho assim, em cima do que a gente vem aprendendo sempre com Jerônimo Mendonça, né? Acho que nesse último ano aí você está o ano inteiro fazendo as suas lives com ele, né? Você começou no começo Culpa de final quem? do ano passado, minha, né? Mas então, foi no final do ano passado ou foi janeiro? Foi no final do ano passado, se não me engano, acho que 9 de dezembro. Né? Eu vou ver certinho, mas acho que foi 9 de dezembro. Culpa de quem? É culpa de quem, né? Do meu celular que caiu lá. Que eu tava falando com você, nossa, o celular caiu. Né? Conta a história então pra gente, antes de você entrar nos detalhes. Não, assim, você, claro, você conhecia já Jerônimo Mendonça, como você disse, conviveu com ele, né? E veio trazer pra gente todo esse conhecimento e a convivência que teve com ele durante um tempo, quando ele ia aí em Araraquara. Só que quando a Aloysio começou o perfil, ele fazia reflexão sobre o Chico, né? Tinha as mensagens do Chico. Eu acho que você não fazia nenhum livro específico, né? Você fez só mensagens. Mas você fez o livro de mensagens do Pastorino também, né? O Pastorino eu fazia a leitura. Depois eu fiz do Lorival Lopes. Eu fazia sempre assim, né? Nunca tinha falado de Jerônimo Mendonça. E aí, conversando com a Luísa comentou quando o Vitor fez a edição, subiu os vídeos lá com as palestras do Jerônimo no canal, e eu comecei a assistir. E assisti, a Luísa ainda me contando, né? E isso um dia a gente conversando por áudio, tinha acabado de estacionar o carro, ele tinha mandado a mensagem, aí eu fui responder. Né? E ele contando assim, e eu estava muito empolgada de tudo que eu assisti, falei, nossa, né? É riquíssimo esse conteúdo, a gente precisa divulgar, né? E eu estava tão empolgada, né, que eu, para variar, derrubei meu celular, coisa que não é muito difícil de acontecer, que o celular, coitado, está acabado. E eu derrubei e falei, não, é um sinal, você precisa fazer alguma coisa aí no Instagram. Faz alguma coisa, divulga, porque você tem todo o conteúdo e tal, e, né, pense em alguma coisa. E eu fui, assim, uma das pessoas que acabou falando, né, nossa, vai fazer, porque tem tanta coisa para ser divulgada e merece, né, todos esses ensinamentos. Eu acho que todo mundo que está acompanhando aqui também aprendeu muito nesse último ano. E eu até abri aqui meu computador aqui para ver as mensagens aqui do lado, porque a minha ideia é realmente a gente interagir hoje. Então, eu queria até que vocês que estão aqui, vocês estão se cumprimentando, né, gente? Fica à vontade, beijinhos, a Cláudia corações. Chegou, o Everton também, beijo pro Everton. Mari, Cláudia, Marte, Clara, todo mundo que está aí assistindo com a gente. Mas eu queria, assim, muito que vocês comentassem também o que vocês aprenderam com tudo que vocês já ouviram sobre o Jerônimo Mendonça, sobre todas as histórias, as leituras que a Aloysio faz, a presença, né, de tantos convidados ainda que trouxeram para a gente, né, tudo de uma forma tão próxima. E aí eu queria, assim, que vocês trouxessem um pouquinho, né? Eu vou trazer um pouquinho do meu também, então vocês fiquem à vontade aí para ir pensando, e trazendo. A Luísa, eu nem vou perguntar para ele, não sei como que foi para você, Aloysio, se você, quando você teve o primeiro contato com ele, e que você ouviu, de repente, como isso impactou a sua vida na época? Como que foi para você, assim? Ou era uma coisa que você já conhecia, assim, por alto sobre ele? Não, na verdade é assim, né? Como eu sempre digo, nós conhecemos o Jerônimo porque
Eu, particularmente, tinha visto uma vez uma palestra do Jerônimo no centro que eu frequentava aqui em Araraquara, mas eu nunca tinha ligado nada assim, né, a pessoa, tudo mais. E um dia nós fomos a Uberaba, o pessoal costumeiramente fazia excursões para Uberaba, e o pessoal sempre falava, é uma viagem muito cansativa, sai no sábado de manhã, volta no domingo de manhãzinha, 24 horas rodando, né, muito cansativo e tal, né. E a gente com essa imagem que o pessoal passava, a gente ficava assim meio temeroso para ir, né. Aí um dia falaram de ir, o pessoal, vamos, aí acabamos indo, fui eu, minha mãe, minha irmã, uma tia nossa também foi junto, e aí fomos lá, foi uma coisa diferente, né? A gente nunca tinha feito essa excursão desse tipo, e aí a gente passando todas aquelas situações lá que a gente fica, vai num lugar, né, onde o Chico fazia aquela peregrinação na periferia, depois a gente volta para esperar tem uma pensão que a gente comia, tomava banho, né, rapidinho, e aí fomos à noite lá, e quando o Chico estava lá na parte da psicografia, autografando os livros também, ele pegou e minha mãe chegou para mim, vem ver aqui um moço tão bonito, falando umas coisas tão bonitas, e eu fui lá ver o Jerônimo e tudo mais. Mas sabe quando você está naquela empolgação ainda de falar com o Chico, né, de você vai para lá, mesmo que você não tinha nada para você pedir, mas será que vai vir alguma mensagem de um avô meu, alguma coisa? Sabe, umas coisas assim bem egoístas, né, que você, com tanta gente necessitada. É todo mundo buscando, né? Com certeza. Será que o meu avô vai mandar uma mensagem, alguma coisa assim? Mas sabe, uma coisa assim muito... E aí foi essa questão, o pessoal todo se aproximando do Jerônimo, conversa, e convidaram o Jerônimo para vir para cá, e daí, a partir dessa vinda que ele veio, a gente foi acho que em março, abril, se não me engano, e ele veio para cá no meio do ano, e a partir daí, convidou, João, volta no seu aniversário. Então, todo aniversário dele, os 3 últimos aniversários, ele passou conosco. Menos o último, exatamente, o penúltimo, que né? Foi da inauguração antecipada, né? Foi do centro. Então ele acabou estabelecendo um vínculo muito prazeroso, e a gente não via no Jerônimo uma pessoa com aquele grau de dificuldade. Porque você conversava com ele como se estivesse conversando eu com você, assim, sabe? E ele sempre tinha uma palavra assim de conforto, de consolo, sempre cantava, sempre alegre, sempre... A gente nunca vimos, na verdade, o Jerônimo reclamando de qualquer coisa, né? Então estabeleceu esse vínculo de amizade muito prazeroso, tanto que daí um amigo nosso fundou um centro espírita aqui em Araraquara com o nome dele, né? Depois teve a situação lá do Alberto, que já contou, da Casa da Sopa, né? Então foi uma sucessão de fatos que interligou muito a vida do Jerônimo aqui em Araraquara, porque era uma coisa muito presente, né? Ele criou laços de amizade, tanto que, por exemplo, um dos sobrinhos do Jerônimo chegou a casar com uma das pessoas que foi na primeira excursão que a gente foi junto, né? Casou, depois acabaram separando, né? Ela teve um filho que é o sobrinho neto do Jerônimo, né? Mas eu nem vejo mais essa pessoa, mas interessante que... E o Jerônimo participou desse casamento ali, né? Com a cerimônia civil, e o Jerônimo fez uma preleção, foi na casa de um amigo nosso, né, esse casamento, e foi uma coisa assim que a gente tinha uma relação muito próxima, muito gostoso, e o Ariovaldo e o Roberto Carioca, eles curtiam muito isso, porque cada vez que a gente o Jerônimo ia fazer palestra numa casa espírita, o pessoal sempre oferecia aquelas iguarias, né? Tipo bolo, chocolate, chá, café. Então era uma festa. E o pessoal adorava. E ficava o Roberto e o Ariovaldo, né? Ariovaldo, hoje tem umas coisas gostosas lá pra gente. E os dois ficavam competindo. O Jerônimo fazendo a palestra, os dois preocupados mais com o que tinha de comes e bebes depois, né? Era divertido, né? A palestra, e acompanhar o Jerônimo, a gente frequentava todas as casas espíritas aqui de Araraquara, a gente era polivalente. Qual casa espírita que você frequenta? Que o Jerônimo vai. Que legal, né? Olha, e muitas vezes a gente vê hoje, né? As casas assim, muitas vezes ficam fechadas mesmo no seu grupo, né? É muito comum isso. E olha, raramente uma pessoa que frequenta uma ou outra casa, salvo se você, na condição de palestrante, você vai, né? Como hoje, por exemplo, eu fui fazer uma palestra presencial lá no Centro Espírita, o Portal de Luz, né?
Não, aí você acaba conhecendo as pessoas, mas se as pessoas acabam fechadas mesmo, né, no seu grupo. E olha que legal, né? A pessoa conseguir assim, né, unir. Que às vezes a gente fala dentro do movimento espírita, parece que é todo mundo junto assim, mas muitas vezes não. Cada grupo, cada casa espírita tem um jeito também, né? E eu acho que quando a gente vem aqui então para São Paulo, interior talvez seja um pouquinho mais comum, assim, uma com a outra você converse mais. Mas para cá no ABC, por exemplo, não. Cada uma tem um jeito e mal conhece. Uma conhece a outra. É. Ó, tem uns E comentários aí, se você quiser vamos lá, aproveitar. vamos ler. Vamos aproveitar aqui. Ixi, agora eu não consigo subir. O que eu fiz? Tem um tal de mouse na frente aí, você não tem um mouse? Não, Ou seu nossa, é pior no que o dedo? mouse não tá. É no dedo aqui, peraí que eu já subo aqui. Vamos lá. Aqui. A Morgana falando, né, que a história dele... Olha, tá descendo. Oh, maravilha. A história dele é uma lição de vida para todos nós. E a Clara falou, eu conheci o Jerônimo por causa da pandemia. As casas espíritas estavam fechadas e procurei no Instagram por assuntos espíritas. E o Aloysio apareceu falando dele. Ele me mostrou que por pior que a sua vida esteja, reclamar não vai resolver nada. Isso eu acho que é o maior ensinamento também para mim, um dos maiores, igual da Clara. Porque a gente se queixa assim por nada, por bobagem, sabe? Um dia que tá feio, aqui tá chuvoso, tá ótimo, você tá dentro de casa, você nem tá tomando chuva, mas você tá reclamando que o dia tá feio. E a gente reclama assim por pouco, e aí você começa a pensar, nossa, em tudo que ele passou, e o bom humor, né, que ele tinha, que ele carregava isso, né? E contagiava as pessoas à sua volta, né? Não era só você, onde ele passava ali, mas ele unia as pessoas, né? Para que levassem a vida de uma maneira mais leve, né? E são poucas pessoas que fazem isso. E quando a gente É, começa a ver esses exemplos, né? Pode falar. não, ele tinha tudo para ficar parado, né? Tipo assim, vai deitado eternamente em berço esplêndido, né? Como está no hino nacional. Tinha tudo, né? Para não fazer absolutamente nada. E é interessante que, com toda aquela condição, o que ele fez. E a gente se sente, né, tão insignificante, né, perto do que... A gente só fala, né? Aquilo que eu costumo dizer muito isso. Isso me incomoda um pouco. Quando eu começo a falar alguma coisa, eu estava até comentando com o dirigente da Casa Espírita lá. A gente falar é uma situação muito interessante, tá? Você está falando, você está levando a passagem do evangelho, da mensagem, por exemplo, que o Jerônimo traz. Mas o difícil que eu falo é assim, é quando você não vivencia aquilo que você fala, né? Então fica muito difícil, fica muito ruim pra gente. Parece que você começa a falar e a palavra cai aqui na sua frente, né? Hoje E essa semana eu tava no trabalho mesmo, né? Trabalho, para quem sabe, eu mudei de emprego, né? Então é tudo muito novo aí, por isso que a ausência até nesses últimos tempos também se deve a isso. E aí tinha uma pessoa falando, não era nada a ver com o conteúdo espírita, mas ela estava falando de autoconhecimento e de autorresponsabilidade, né? Que a gente sabe, a gente fala muito sobre isso aqui. A Marte é uma das minhas também, que a gente vive citando Joana de Ângeles. E que frisa muito isso. Então, independente da religião, a gente sabe que a gente precisa se conhecer. E a moça estava falando pra gente lá numa reunião, ela fez o tema, né? Ela é estudante de psicanálise e foi expor pra gente. A Luísa, ela falou assim, a carga de energia que você sentia na voz dela, que ela acreditava naquilo que ela estava falando, que ela foi depois com base, né, em filósofos, estudiosos e tudo mais, mas o mais importante foi o que ela trouxe, assim, essa emoção na voz. E realmente você vê que a pessoa acredita nisso. E isso exatamente. é uma transformação muito grande interna, né? Então a gente está aqui às vezes falando, e se você não compra, se você não faz? Né? Também nós vamos ser os primeiros a se culpar, né? É, A gente vai acabar se culpando. eu comentei até uma situação lá depois da palestra, né? Estava comentando com o dirigente que eu lembrei de uma passagem muito oportuna, que era mais ou menos assim, né? Que um palestrante espírita, depois ele veio a desencarnar e ele chegou às portas, né, das regiões celestes. E num determinado momento, só que ele chegou numa condição péssima, nas piores condições que você podia pensar, na condição de
de trabalhador, né? De um espírito, né? Nas piores condições. E quem veio recebê-lo? Um espírito altamente iluminado e que era nada mais, nada menos que uma pessoa que assistia às palestras dele, né? E ele ficou assim, né? Como assim? Poxa, eu fazia palestra para tudo quanto é casa espírita, falava, prestava o esclarecimento, e essa pessoa aí veio aqui me recebendo com essa luminosidade toda. Aí o mentor espiritual do lado falou, só que ele fazia exatamente tudo aquilo que você falava. Mas tá vendo, até que foi útil, né? Você vê que até sendo inútil, você é útil em alguma coisa. Eu fico preocupado com a gente, né? Útil no outro. Eu fico preocupado com a gente fala, mas né, que condição que a gente vai chegar lá, né? Mas olha como reverbera, né? Olha que bem que a gente faz. Então, igual a Clara falou, eu busquei nas lives do Aloysio, né? Então, assim, por mais que o Aloysio não esteja aqui aplicando, ele está passando a mensagem. Então, de nada é inútil, né? Tudo tem a sua utilidade. Deixa eu ver do João aqui. João, o maior ensinamento para mim é a total humildade dele, pois realizou tanta coisa orquestrando, já que até para as necessidades básicas do dia a dia necessitava de mãos alheias. É verdade, né, João? E como a gente... E aí outro ponto também que eu pensei, né? Eu confesso a vocês que eu não tenho nada preparado, não. Tá vindo aqui ver algumas ideias, a gente tá falando. Mas acho que é uma das coisas, assim, que mais pega, acho que pra gente, em relação a tudo, a dependência. Ô Flavinho, eu tive um caso que eu cheguei uma vez, uma brincadeira boba de... O Vitor era pequeno e na casa do meu cunhado tinha aqueles sacos de boxe, assim, só tava corrente pendurada. E eu fui fazer graça, né? E mostrar pro meu filho que eu ia pendurar ali e fazer pular de um lado pro outro. Aí eu coloquei a mão e tinha uma corrente. O dedinho esquerdo entrou no elo e trincou o meu dedinho esquerdo. É assim, trincou nessa região aqui. Aqui, ó, né? Trincou ali. Aí que não quebrou assim, mas teve essa trinca. Gente, aí precisou imobilizar. Fiquei acho que uns 15 dias imobilizado. Uma coisinha tão insignificante, gente, mas a dificuldade que era para você tomar banho, para você fazer um monte de coisa com o simples dedo da mão esquerda. Aí imagina ele com aquela condição todo imobilizado, dependendo de tudo, de todo mundo. Olha, não é fácil. E a gente fica assim mesmo, né? E aí junto o nosso orgulho, a nossa questão de, eu me viro sozinho, ou eu dou conta de tudo. E se você não der conta de tudo? E se você precisar depender do outro, ficar acamado, ficar imobilizado, né? Não poder fazer um determinado serviço? Será que a gente vai ficar bem? Será que a gente vai levar isso da melhor maneira, né? E aí até volta essa reflexão para a mulherada que está aqui, né? Que muitas vezes, muitas lives a gente está falando aqui da mulherada que a gente centraliza assim por a gente mesmo, acho que é da condição da mulher querer dar conta de tudo e fazer, e muitas vezes não pedir ajuda, ou não envolver, né, as pessoas assim. E será que a gente está fazendo da maneira mais correta, né? Porque e se um dia a gente não está tão bem? E se um dia a gente precisa dividir a tarefa? O seu companheiro, seu filho, sua filha vão saber fazer? Né? A gente não pode pensar nisso. E se a gente tem que fazer uma cirurgia de urgência? Né? Pode acontecer, né? Não, e a gente também não sabe quanto tempo a gente está aqui, né? Centralizar também, tudo. Não vamos falar também assim, não, né? Porque não quero que ninguém vamos pensar coisa, vamos viver aqui por mais um tempo aqui, fica bem. Uns 120 anos, né, Flavinha? Tá bom, né? Tô no 120, a meta é 120, trabalhar bastante e sempre a cabeça trabalhando, né? Eu acho que é uma das coisas também que o Jerônimo tinha com essa questão das palestras e de atender tanta gente, de conversar, né? Mesmo dando jeito, ele não conseguindo ali segurar o telefone, mas tinha alguém ali ajudando, e ele estava sempre, né, com a cabeça trabalhando, né, o tempo todo. Ele é uma pessoa muito inteligente, né, Luiz? A gente vê pela maneira dele falar, o quanto que ele era estudado, né? E, por exemplo, ele fazia comentário do Evangelho a dona Terezinha que lia para ele, né? A mestra dele que fazia a leitura, né? E por conta disso, ele, vamos supor, só de ouvir, ele gravava aquilo e conseguia depois transmitir com muita propriedade. Claro, muitas coisas intuídas também, né? Mas
obviamente, o conhecimento, né? Que você não pode depender pura e simplesmente tudo da intuição, né? Porque, né, tem ao lado o estudo, né? A gente tem que preparar o estudo também. Mas você Flavinho, o já, pessoal está chegando. ele devia desdobrar enquanto dormia, ia lá estudar também. O pessoal está chegando, fala que passa de novo o recado, o que você está querendo que o pessoal faça, né? Ah, é verdade. A gente está falando aqui, gente, na verdade é um bate-papo aqui, não tem palestra, não tem nada disso, não. A gente, sexta-feira, né, happy hour, sexta-feira a gente vai mais bater um papo descontraído e a gente está aqui falando assim para cada um, né, o que conhecer Jerônimo Mendonça mudou a sua vida, né, o que vem fazendo de diferença. Então a Clara falou sobre a questão o João falou sobre a questão da humildade. Agora eu esqueci, já tá A dando, Clara falou da branco parte já, que fim de semana. os Isso, centros estavam a Clara fechados. falou de reclamar, da reclamação. E a gente está aqui, né, batendo papo. O imposto, estão falando Não, essa é a do questão, imposto eles estão da pegando isso aí, brincadeira lá Flavinha. da viagem. Eu vi no dia da Marte, eu entendi. Eu fico que vocês ficaram boiando lá, vocês duas. Não, mas era esse negócio aí, né? E Que os você dois. vai para pegar um voo longo, né? Frankfurt, né? Você falou, né? E é aquela questão, né? Que são três coisas certas na vida, né? Que é a morte, os impostos e uma passagem por Frankfurt, né? Mas isso para quem vive na Europa, quem faz essa região toda, né? A gente aqui. Tô nem com o passaporte, mas já venceu. Tá vendo esses dias? Tá mais que vencido já. Tá difícil aqui. Não, mas isso aí a gente tem que. E a proposta é essa, né? O pessoal que for entrando aí pode ir falando. Eu achei muito oportuno, né? Aproveitando o gancho da live da Martielli com o Carlos, muito oportuno, eu falo assim, a forma que o Carlos fez a prece dele, a forma de orar e de pedir. Gente, acho que eu nunca orei daquele jeito que o Carlos orou, sabe? Eu me acho um pouco assim, sabe? Eu oro, mas não com aquele fervor, com aquela fé, sabe? Eu acho eu me sinto um pouco descrente ainda. Sabe quando você pede, mas você não acredita com aquela força, com aquela fé? Eu me vejo muitas vezes. Já tive mais, sabe? Eu não sei, é engraçado, né? Mas será que não é porque às vezes a gente fica muito assim condicionado a fazer tudo de uma determinada maneira, aí a oração tem que ser ajoelhado e falar tal coisa e recitar de uma tal maneira, tem que ser em determinado momento do dia. Será que também isso não limita a gente um pouco, né? Depois que a gente percebe que pode ser a qualquer momento, né? A gente não se acha digno de fazer uma conexão? Eu já tive várias experiências daquilo que o Carlos já passou, né? Inclusive uma época até que o meu pai estava, quando ele teve um infarto, né? E ele teve que passar por um procedimento de angioplastia e tudo mais. Mas aí eu lembro que eu ter pedido com tanta fé, com tanta força e realmente deu tudo certo, né? Mas eu vejo assim, eu lembro agora de situações do passado, atualmente, que às vezes eu me sinto um pouco, assim, sei lá, não com tanta fé, com tanta determinação. Eu me questiono um pouco nisso, sabe? Não é que você está fazendo assim, um lado, como que eu diria assim, muito, como que eu poderia falar? Prático da coisa, não é questão de ser prático, mas às vezes parece que falta um pouquinho desse tempero para mim, não sei. Mas é bom, eu acho que até mesmo o Carlos ter passado isso já faz você pensar, entendeu? Nada é à toa, né? Nada que acontece é à toa, então acho que vale muito a pena. O João está dizendo que o Carlos estava bastante envolvido nas vibrações do Jerônimo. Eu preciso ver essa live, gente, eu tô atrasada nas lives, tá vergonhoso. Mas não dá, né, Flavinha, também, pra gente assistir tudo, a gente... Ó, claro, dizendo, a necessidade faz a gente ter mais fé. É isso mesmo. Não que a gente não tenha necessidade, eu estou passando por uma fase um pouco meio conturbada agora, realmente, né? E graças a essas lives eu falo assim, elas servem para mim como um bálsamo, sabe? Como um lenitivo. Dá
refrigério, porque às vezes você está passando com tanta dificuldade, e aí você entra para a live e parece que você consegue se reequilibrar. Para mim faz muito bem, Sim. realmente. Eu acho que para mim outro ponto assim que eu lembrei que Jerônimo trouxe muito para gente e que tem muito a ver também, acho que com todo momento conturbado que a gente vive aí, é lembrar que nem tudo está ao nosso alcance, né, da mudança. Então existe algo maior, existe uma programação. Nós estamos aqui envolvidos com outras pessoas que têm outras necessidades de aprendizado e muitas vezes não está tudo no nosso controle. Então muitas vezes, a gente vai ser meio coadjuvante assim e deixar as coisas irem, se resolverem. Me lembrei agora daquela passagem da barca, né, de Jesus, né, naquele momento que ele acalma tempestades, e essa passagem me toca profundamente, né, e às vezes eu me sinto na posição dos apóstolos ali, né, onde está a vossa fé, né, naquela situação, como se Jesus falasse para mim. Toda vez que eu lembro dessa mensagem, me emociona muito, da passagem. É uma passagem mais tocante para mim do Evangelho. É verdade. Não, eu não sei com quem que eu estava falando um dia desse, acho que era alguém do meu centro. A gente estava falando isso, que, né, de Jesus, Jesus acalmava a tempestade, Jesus fazia tudo, né? Tem controle de todo, entende que tem esse controle de todos os elementos da natureza, né? Porque é do poder dele mesmo, né? Ele tem essa capacidade, tem essa evolução. Então, por que a gente, né, também não confia nisso? Né? Porque É a mesma muitas passagem, vezes... né, do jovem que estava endemoniado, né? Aquela questão, os discípulos tentaram, né, de todo jeito. E assim, né? E assim, acho que assim somos nós, né? A gente ainda está nesse processo de construir a nossa fé. É porque a gente fica entre, foi sorte, foi sorte. A gente fica ainda na sorte, né? Achando que nada, que tem umas coisas aí que vem assim de repente na nossa vida. Não, tudo é encaminhado, as coisas no tempo certo. E o que é engraçado é assim, eu falo muitas coisas que eu falo, né? Eu, por exemplo, preciso falar mais, quer dizer, falar menos e viver mais aquilo que eu falo, né? Aquela questão, né? Que vira e mexe eu falo a situação, né? A situação tá difícil, entrega a chave da vida, né? Do teu carro para Jesus, mas confie, vai para o banco de trás e fica quieto, né? A gente... Mas o controle, né? E o controle com tudo, né? Mas chave, será que tá certo? Será que não tá? Né? A falar é fácil, né? Sim. Agora, quando a gente vive o momento, e aí a gente, principalmente com as pessoas à nossa volta, né? A gente às vezes perde um pouquinho mesmo, né? Essa noção. E aí, deixa eu até falar aqui, o pessoal tá falando aí perfeitamente, ninguém falou nada, mas vamos aí, vamos falando ainda. Aí eu falei, eu vou abrir, né? Pensei aqui, eu vou abrir na palestra aqui do Jerônimo. E por falar em palestra do Jerônimo, eu queria até que você comentasse, né? Porque você já falou para mim muitas vezes, claro, a situação das palestras do Jerônimo que você ouviu, né? Eu acho que você ouviu bastante delas e você tem uma característica muito particular em relação às palestras. O que você me fala delas? Então, isso aí que eu sempre falo, né? Eu ouvi algumas delas, acho que não foi 100% das palestras que estão lá no YouTube do Aloysio, mas eu vi boa parte de algumas. E para mim, assim, além da linguagem muito simples, né, que ele usa, ele sempre dá exemplos, ele vai trazendo a gente ali para o que ele está querendo realmente dizer. Muitas vezes ele explica de uma maneira um pouco mais... usando uma metáfora, usando uma coisa diferente, mas ele já vem com a lição, ou com o evangelho, ou com aquilo que ele está querendo falar. E o interessante, que eu acho muito legal, que tem um em particular que ele fala sobre as pessoas, isso a gente está falando uma palestra nos anos 80, mas falava das pessoas viverem nas suas casas isoladas, pessoas da mesma família que mal se conversavam. E isso me trouxe muito aquilo que a gente vê hoje com as famílias, né, e que já falamos muito sobre a pandemia e tudo mais, que todo mundo voltou para dentro de casa e ainda mesmo na pandemia, cada um no seu cômodo, vivendo no seu universo ali, e pais e filhos
não sabendo ali o que o outro estava pensando, né? Cada um nos seus celulares, cada um ali com as suas dificuldades também, sem compartilhar. E ele fala de uma maneira tão profunda que parece realmente que ele veio para cá, viu a gente passando pela situação da pandemia, ou antes mesmo que seja, essa falta de comunicação que existe, sim, e voltou para lá para fazer a palestra. E aí você vê gravado, você fala, nossa, né, então a máquina do tempo, acho que até a máquina do tempo veio para cá, para 2020, 2021, e voltou para falar, e deixou gravado lá. E era uma situação que não tinha naquela época, eu pelo menos não. Eu acho que as pessoas acabavam se visitando mais até, Sim. Antigamente, até mesmo antes da pandemia. Minha mãe reclama muito que ela fala assim, ninguém liga mais. Eu falei, mãe, ninguém liga, é verdade. A Natália falou, não, mas não tinha celular não, Natália, eu estou incrementando. Ele falava do isolamento, né? Cada um no canto da casa. É celular já é demais, você já fala que é pra ciência já. Mas olha, uma coisa que eu achei muito interessante, isso que você falava para mim, e aquela vez que a Márcia França veio na live, ela falou exatamente a mesma coisa. É verdade. Entendeu? Como se vocês tivessem combinado. Na verdade, é a realidade, né? Ele estava sempre à frente, né, do tempo dele, né? Com certeza. E aí você vê isso, né? Ele falando de uma maneira muito clara. Ele não era de rebuscar as palavras, de falar assim. Eu gosto muito da maneira que ele falava e a maneira que ele entoava, né? Muito tranquilo, sempre falando. Sim. É o Carlos. A Natália estava com o perfil dela, né? É verdade, eu estava assistindo a live do Carlos. Na verdade, ele não é o Carlos, ele é o marido da Natália. Errou, é o pai do Matheus. O pai do Matheus, né? Depois vai ser, né? Nesse sentido, com certeza, né? Que nem eu. A gente já é pai e mãe do Murilo, porque vai perdendo aí. Nem lembra mais. E a Natália dormiu, vixe, a Natália tá das minhas, tá só dormindo. Deve ter trabalhado mesmo, bastante. Tá vendo? E aí é isso que a Jucimara. O que me chamava a atenção com o Jerônimo é que nada tirava ele do compromisso com a vida. Era um comprometimento, né? E você, sim, olha só, né? Como viajava, né? Quanta palestra, quanta coisa. Não, e aquela frase maravilhosa dele, né? Que a vida é a maior dádiva do Criador. Você não acha? E fala que não, tá vendo, né? Depois dessa, ninguém fala nada. E aí a Luísa estava olhando, né? Falei, vou abrir a palestra, uma das palestras dele aqui, né? Abri uma de Matão, que tá lá no seu perfil. Aí abri por volta ali, cliquei nos 11 minutos, depois o evangelho, quando você abre de maneira aleatória, sabe? Você fala, vou tirar alguma coisa aqui. Fiz isso agora há pouco. Vamos pegar conteúdo aqui. Essas coisas a gente sabe que são intuídas. Aí eu abro, ele tá falando. Primeiro, não é brincadeira, hein? Primeiro, ele fala sobre o exercício da tolerância permanente e da paciência homeopática. Você acredita? Tem nada a ver comigo e com você, né? Gente! E aí ele falando sobre essa questão mesmo, né? Que não adianta, e aí vamos lá, né? E aí você me trazendo tudo isso, de estar nas lives, o que eu falo, o que eu faço é muito difícil. E o que é essa tolerância permanente, né? O que é esse entendimento? Não é só de vez em quando, não é só quando, né, eu tô com paciência, tô bem, tá tranquilo, tá tudo certo, eu vou ser tolerante com o que é legal comigo. Não, é o tempo todo. E a paciência é a mesma coisa, né? E essa paciência que ela é o dia todo. E aí ele trouxe, e eu não tinha visto essa palestra de Matão, eu cliquei nela, eu não tinha assistido até aquele ponto, e ele fala aquela passagem, né, do 70 vezes 7 do perdão, ele vai andando, né, em relação ao perdão, às ofensas. Então eu vou falar um pouquinho antes. Aí eu pulei de novo, aí ele veio, né, que quando o débito tá pago, o credor tá ausente. Lembrei da Marte também, que é débito, crédito, credor é com nós, né?
Aí eu falei, E aquela olha só, né? passagem, e lembrei até agora daquela passagem da Márcia também, que ela falou assim, né, quando foi toda alegre pro Chico lá falar do lar espírita Pouso do Amanhecer, duplicata vencida. Perfeito, né? Você achando que você está fazendo muito, você está pagando um débito lá. Ela falou, né, tava sentindo a rainha, né? Ela falou, a rainha de não sei o que, é muito engraçado, ela contando. E eu débito pago, credor ausente. Então, né, que bom, né? Que bom que a gente tem essa possibilidade, né? E aí ele caminha nessa direção, eu achei muito legal que ele fala, né, que quando de repente um mundo aí, uma sociedade transformada que a gente vai ter, pessoas, né, que vão saber lidar com isso, que vão aceitar as pessoas que têm sua família, que fizeram dos seus inimigos do passado, né, que vieram ao seu convívio, que fizeram como pessoas ali, que fizeram parte dessa família universal, que for tudo resolvido com amor. E a partir daí você não vai ter ofensas, porque você não vai ter ofensor. Você não vai ter quem se ofenda, né? Pode falar. Não, e você também não tem aquela competição, né? De eu querer mais que você, eu ganhar mais que você, ou me projetar mais do que você. Não, a gente vai estar sempre, como a gente fala, né? Uma luz acendendo a outra, né? Uma chama acendendo uma outra. Ficar feliz pela tua felicidade, não ter essa disputa. E uma coisa que eu estava pensando antes dessa situação, Flavinha, até lembrando assim, que a gente que assistiu a grande parte das palestras do Jerônimo ao vivo, quando a gente vai ouvir, parece que é a primeira vez. Tirando a intimidade espírita, que é diferente, né? Que é a minha... Olha o disco lá, né? Essa daí é fantástica para mim, na verdade, é a que mais me toca. Tirando essa, eu acredito assim que as outras, cada vez que você escuta, eu falo por experiência própria, que eu ouvi várias ao vivo, né? Ele fala comentando, parece que eu estou ouvindo pela primeira vez. Engraçado que é isso, né? Parece a gente quando abre o evangelho, né? Às vezes a gente abre a mesma passagem e fala, nossa, né? Já caiu aqui, que a gente lembra o título, lembra o capítulo, mas aí você vai ver a mensagem e você tem uma compreensão completamente diferente, porque nós somos outros, né? A gente muda Sim. o tempo todo. E a maneira com que ele fala, né? O Carlos falando que a dele é a alegria de viver. Eu também gosto, viu, Carlos? Essa daí é o Carlos que me indicou, eu não tinha visto essa, né? O Carlos que me falou sobre essa mensagem, sobre essa palestra. O Pinga Fogo também é maravilhoso, para quem não assistiu, com a Vanderleia, sim, né? com a Vanderleia. Muito bom. A Vanderleia e a Maria Luísa são de São José dos Campos. A Maria Luísa acompanhava muito, muito, muito o Jerônimo, sabe? Ela que, onde ele ia, ela vinha, cuidava, fazia todo o cuidado dele. Nossa, era um anjo da guarda ali para o Jerônimo. O tempo todo, nas palestras, ela que ia junto. Nossa, fantástico. A atitude, o desprendimento dela, sabe? Se dedicava de corpo e alma. Muita gente, né, acompanhava ele assim, né? Na verdade, eu comecei a falar sobre o Léo, o espírita, o Leonardo aqui de Araraquara, ele que foi o culpado, né? Para eu começar a falar sobre o Jerônimo. Antes de fazer essas lives pelo Instagram, o Leonardo que me cutucou de fazer uma live, foi 31 de julho do ano passado, até a gente fez uma live especial esse ano, e o Leonardo que foi responsável, por conta que o Ariovaldo comentou um fato que aconteceu envolvendo o Jerônimo e o Chico Xavier, numa palestra, e ele pegou e falou, Luiz, a gente podia fazer uma live, eu, você e o Ariovaldo. Eu falei, tudo bem, a gente pode fazer, mas tem que trazer o Roberto Carioca, que senão não dá para falar de Jerônimo sem falar do Roberto Carioca, que foi o responsável, né, por trazer o Jerônimo para cá e gravar todas essas palestras do Jerônimo, né? Inclusive teve um fato muito pitoresco, quando o Roberto, essa palestra eu não fui assistir, né? Essa palestra não foi gravada, por sinal. O Roberto acompanhou o Jerônimo em Catanduva. E foram lá numa casa espírita, o rapaz que estava ajudando o Roberto, um amigo nosso daqui, foi lá todo assim para fazer a ligação, né? Colocou na tomada, a hora que o Jerônimo vai começar a falar, pega fogo, que era 220. E o gravador dele era 110.
saiu aquela fumaça, efeito, mediunidade e efeito físico ali, saiu até o... Então a palestra de Catanduva não conseguiu ser gravada. É que nem a gente quando perde uma live no Instagram, né? Como aconteceu comigo lá com a Graça. Que não tem a fumacinha. Não, da Graça foi incrível. Aquela live eu dormi. Eu acordei no final, foi muito engraçado. Eu perdi boa parte da live. E ela falou e ela até falou que vai fazer como que fala? Eu não lembro o nome. A Redenção, parece. E domingo agora a gente vai fazer uma live, ela, o Vitor e o Lucas Gabriel. Às 8 da noite. Vai fazer onde? Em qual perfil? Então, não sei se vai ser, acho que vai ser pelo do Vitor, lá pelo Aprendizes. Então vai estar lá o Lucas Gabriel, eu, a Grace e o Vitor. Agora eu não sei o tema. Vai dar hora. É muita gente para falar, Luiz. Vocês vão ficar também 4 horas lá. Não, mas aí a gente fica só acenando e sorrindo. Sei. Até parece que eu consigo ficar, né, Flavinha? Mas não é fácil não. Legal a live, né? Vamos ver se eu conseguir acompanhar aí, mas vou acompanhar um pedacinho, pelo menos, né? Depois assiste. Porque o domingo é meio concorrido aí. É, bem concorrido. E aí, nessa palestra, inclusive, o Jerônimo fala algumas coisas importantes, assim, sobre o perdão. Eu não tinha visto esse comentário, né? Não sei se você já comentou também, que aí ele falava que, na verdade, foram 2 coisas que eu achei bem legais, né? Que ele fala, né, que o perdão, ele tá para nossa saúde, né? O perdão é essencial para nossa saúde, assim como o oxigênio também é essencial para os nossos pulmões. E aí ele comenta a passagem lá do Chico sobre o perdão dos 70 vezes 7. Eu não me recordava dessa história. E aí vai ver, aí você vai lá, o João Carlos contou essa semana, não me fala isso, ninguém contou não. Não, eu não lembro o João Carlos contou essa história não, mas pode contar. E aí ele falava que o Chico, né, ele teve aquela época, acho que até como chama? Marcel Sotomayor, ele fala um pouco sobre isso em um dos livros dele, sobre um jornalista que perseguiu o Chico por muito tempo. E Chico, coitado, teve que, né, aprender a lidar com isso, porque não só prejudicava ele, como era a pessoa que estava importunando o tempo todo, né? Isso daí acabava atrapalhando ele bastante. Ele estava nesse exercício do perdão, né? Imagina, ele mais do que todo mundo, né? Ainda passando por isso e tendo que perdoar qualquer coisa que viesse no caminho dele. Em relação a essa desconfiança, a querer desmascarar, né? Todo aquele desconforto que foi, né, pro trabalho do Chico. E aí, num determinado momento, né, os 70 vezes 7, o Chico levou ao pé da letra. E aí falou, né, fez a conta, 70 vezes 7, 490. E chegou para Emmanuel e falou, olha, senhor, não está dando certo, porque eu estou fazendo 490 vezes, já tentei perdoar esse jornalista, estou tentando ainda, mas né, não sei como vai ser assim, né? O que mais eu posso fazer? Aí o Emmanuel respondeu para ele, é por minuto, né, Chico? Você só esqueceu isso, né? 490 por minuto. E é isso, né? Até ele mesmo teve que trabalhar, ou seja, é o tempo todo a gente tentando perdoar. É o tempo todo a gente se esforçando, relembrando. Não adianta a gente contar, não, em determinados momentos querer perdoar, em outros não, né? E aí ele fala se liberta, né? Aí ele fala a segunda frase de impacto dessa palestra, que eu marquei aqui. Não basta espantar as moscas da ferida, temos que curar a chaga. Porque enquanto houver ferida, as moscas nos perturbarão. Porque essas nossas imperfeições, né, e enquanto a gente não se transforma, e essa imperfeição, o que são, né? O que são essas moscas? O que é essa chaga? A chaga é a nossa imperfeição.
a todos os nossos pontos que a gente tem que levantar, que tem que levar em consideração, e o que a gente atrai sendo assim? A gente atrai essas moscas que ele fala. Então são o quê? Os espíritos imperfeitos que aparecem ainda no nosso caminho. São situações, né, as companhias que estão ao nosso lado, as pessoas que a gente atrai para a nossa convivência. É a lei das afinidades que a gente fala tanto. E muitas vezes a gente está aqui querendo paz, mas a gente está bradando ódio o tempo todo. A gente está tendo uma conduta completamente diferente. Como a gente vai buscar essa paz se a gente mesmo não se transforma? E aí ele fala, né, lindamente sobre isso, né, falando sobre o mal, né, que na verdade ele fala muito mais sobre sombra, sobre essas nossas imperfeições, e que essas coisas acontecem, muitas vezes essas provas que nós achamos então que é algo injusto, algo que vem para o nosso caminho e a gente não entende, são maneiras que são encontradas para que um dia a gente acorde para o amor, para o caminho do amor, para seguirmos em frente. E aí esse ódio, todo esse mal ainda que existe, ele vai desaparecer dentro de nós pouco a pouco. Então olha só como só depende da gente, né? E ele vem aqui, né, com muitos e muitos exemplos aí, só citei um pouquinho, mas sempre trazendo pra gente, né? Ah, tá de óculos. Bateu aí sem querer o negócio, que agora tem que tentar tirar esse óculos aí. Botou as borboletinhas aí, que nem a Babi. Não, eu fui andar, mexer no comentário, não saiu o óculos agora. Ai, ai. Deixa o óculos, então. Não, agora ficou esquisito. Ficou. Não, pior que o óculos tá parecendo que tá com cordinha, né? Que é o seu fone. Deixa eu ver se eu tiro desse óculos aí. Aí, pronto. Saiu. Agora fiquei manchado agora. Aí, ó. Tava parecendo o Lourenço aquela vez que ficou todo brilhoso. Ô, dó. Mas é isso, né? O que a gente tem aqui a trazer. Ficou show. Ficou show, saiu, tá reclamando aqui, gostou. A risada faz parte da alegria, Roberto falando aqui. E não, com certeza, né? E eu acho também isso para o nosso dia a dia, né? Por que a gente precisa ser carrancudo sempre, né? Por que a gente tem que ficar naquela posição, eu sei de tudo, ou eu sou, sei lá, pai, sou mãe, então eu não posso mais me divertir, eu não posso mais brincar, não posso mais correr, né? Não posso... Meu pai é Babi incorporando a Aloísio. Só botou os borboletinhos. A Babi tem uns filtros aí que... Outro dia ela me chamou, ela tava com umas borboletas. Eu falei, deixa eu entrar, ver se... Porque eu não conseguia nem conseguir prestar atenção nela, aquelas borboletas voando. Eu não consigo também, eu fico voando, ela fica voando pra lá e pra cá, eu só fico olhando as borboletas. Eu acho que é tática pra gente ficar tudo, sabe, enfeitiçado assim, fica meio... Mas aí no final das contas é isso, né? A gente tem que sair dessa postura assim, eu sou pai, eu sou adulto, né? Muitas vezes o adulto não se permite mais brincar, dar risada, ou eu tô no meu ambiente de trabalho, eu preciso parecer que eu sou sério. Depende da situação, a gente tem que saber, Sim. né? É a mesma questão e mesmo em relação à doutrina espírita, né? A gente sempre fala assim, você não tem que assumir uma postura carrancuda, né? Eu acho que você tem que falar com respeito, tá? Por exemplo... A Clara falando, eu achei que fosse só eu que ficava olhando as borboletas. E feitiça, Clara, é um negócio assim. Eu estava dizendo assim, então, né? Que a gente pode falar de espiritismo, de religião, né? De cristianismo como um todo, do evangelho, com alegria, sem ser desrespeitoso. E sem ficar com achismo. Eu acho que a gente tem que trabalhar sempre... A base, a essência é a doutrina, a codificação, o evangelho. Não ficar, eu acho isso, a gente pode achar o que for, mas na hora que você tiver numa live, que você se compromete, né? E ainda que o meu perfil não tenha espírita, mas nem precisa, né? Por exemplo, o da Flavinha, amiga espírita, mais espírita que isso, né? Só o Zé Aparecido, que é da rede Amiga Espírita.
Botou espírita no meio já é um compromisso, né? Não, mas não, Com não precisa. certeza. Quando você assume um compromisso desse tipo, você tem que ter, eu acho que tem que ser sério, né? Ter seriedade no que fala, mas não perder a jovialidade naquilo. Você pode brincar, falar dentro de uma ótica, né? Mas não fazer também uma live, né, brincando demais, exagerando, né? Também você foge da coisa. A Babi faz com muita graça, né? Cada um tem um estilo, vocês Não, percebem, né? cada um tem um jeito, isso é ótimo, acho que tem que variar mesmo. É Senão conteúdo, ficava é tudo igual igual, né? canal, Tudo é igual repetido. programação de TV, tem um dia que você está mais animado, você vai assistir outro, você vai ver um livro, vai fazer um estudo, dia do evangelho, né? Cada dia tem o seu momento certo. E você percebe também, Aloysio, que a gente tem que dar uma quebrada nisso, porque você pega, por exemplo, palestrantes espíritas, pelo menos aqui na região, pessoal assim mais sisudo, não interage tanto, às vezes uma linguagem até mais difícil, mais pomposa mesmo, e isso já era assim, né? Já passou esse tempo faz tempo. Se a gente vê outras religiões ainda, você vê, tem as outras religiões, elas também têm canais no Instagram que tem muito mais seguidores que a gente, chama muito mais público. E a linguagem é muito simples, é Sim, sempre muito próximo, trazendo exemplo, levando também com seriedade, cada um, claro, dentro da sua proposta, dentro daquilo que acredita, mas a gente vê que a maneira um pouco mais leve, mais simples, mais próxima, chama mais gente também. E esse é o intuito, né? é Esse é o intuito, verdade. você chamar mais pessoas. Tinha um palestrante aqui em Araraquara, um senhor já, e ele tinha um conhecimento da doutrina espírita que era fantástico. Só que ele fazia o seguinte, ele fazia a palestra dele, além de estar lendo, ele impostava demais a voz. Ele falava de um jeito assim, sabe? Então parecia que você ficava até tremendo na cara. Só que ele ficava Era, lendo. E quando ele fazia um comentário, era o Divaldo sem ser o Divaldo, né? Porque o sim, Divaldo tem todo o direito de fazer isso. não, mas aí o que acontece? Quando ele parava de ler e fazia o comentário, mudava, todo mundo prestava atenção. Porque ele ficava naquela toada tão repetitiva, com aquela voz toda impostada, e fugia, a pessoa até viajava, não prestava atenção. Agora, quando ele parava, né, começava a falar alguma coisa assim, as pessoas prestavam atenção, né? Então você tem que usar de simplicidade, né? Você tem que falar linguagem que a gente, né, uma linguagem de acordo com o que a pessoa precisa ouvir. Não adianta ficar usando com muito rebuscado, palavras, né, vós sois, né? Não, a gente é mesmo, né? Estamos aqui, né? Errando bastante, né, Flavinha? É Cometendo sempre assim. pleonasmos, derrubando o celular. Faz parte, né? E o pessoal gosta. O importante é a gente transformar o nosso dia, né? Você pegar qualquer coisa que você assistiu e ficar pensando no dia seguinte, o que você pode fazer de diferente, né? Uma reflexão que veio para o nosso encontro. E é uma transformação que ela vem aos poucos, a gente às vezes nem percebe. É uma hora ali que você fala, poxa, né? Por que eu vou ficar falando mal disso? Por que eu vou me preocupar tanto com o outro? Por que eu vou reclamar nisso? Olha que coisa boa, quanta coisa eu tenho. A gente começa a ver as coisas de uma outra maneira. E essa é a transformação, né? Não tem aquela transformação, de repente você vai acordar, vai ser perfeito, nunca mais vai reclamar de nada, não vai brigar, não vai xingar. Não, ela vai aos pouquinhos e a gente mal vai percebendo. Quando você vê, deixamos de fazer. E aí a gente vai seguindo assim, né? É. E coisa boa, né? Ter a doutrina para nos apoiar. Olha o pessoal falando aqui as coisas, senão a gente vai esquecer aqui. O Will, as borboletas dos cílios da Babi sempre me intrigaram. Não, o engraçado do cílio é que quando ela mudava aqui, o cílio ficava aqui. A Leila, quando você fala de espiritismo, não existe acho, é sempre certeza. A gente tem que estudar, né, Leila? Eu acho bem importante isso. Eu acho, né? Você termina que eu acho. Não, a base, a essência é o evangelho, sem sombra de dúvida. E quando você passa algum exemplo particular, é a tua vivência. É aquilo que eu falei uma vez numa live que, quando a Natália foi, acho que não sei se foi com a Babi ou com quem que foi, e aí me
levei um chacoalhão realmente, porque uma coisa é assim, você está falando, fazendo uma palestra, fazendo uma live que seja, e você, a gente sempre fala, o primeiro a ouvir sou eu, que tem que prestar atenção naquilo que eu estou falando. Isso é uma coisa. Aí quando você fala e uma outra pessoa ouviu, que bom. Mas o que ficou mais reverberou foi quando a Natália usou uma referência, falou algo que eu tinha falado. Então aí foi como se eu tivesse entrado num sino e desse uma badalada ali. Né? Pesa, né? Muito, muito. Aí você se fala, poxa, é comigo mesmo o negócio. Pois é, né? Não é fácil. Samira aqui falando, cada um é um ser único, essência única. Com certeza, né? A gente... E isso que é legal, né? Isso que é ótimo, porque um vai contribuindo com o outro de uma maneira. E Jerônimo nos traz tanta alegria, né? E vem nos trazendo aqui essa maneira leve mesmo de levar a vida, de fazer o seu melhor e perceber também que vem pessoas ao nosso encontro para ajudar a gente, né? Sim. Certamente ele não conhecia todas essas pessoas que estavam ali auxiliando ele. Foi ali, aparece um, aparece outro, e é como na nossa vida, né? Às vezes a gente está se sentindo tão sozinho, aí vem alguém, dá uma ajuda, outro lado dá um conselho, dá uma dica, fala de alguém, você conhece outra pessoa, começa a encontrar afinidades, e a vida ela é assim, né? Um vai precisando do outro. E há coisas que acontecem, né, Flavinha, sem mais nem menos, como aconteceu comigo e você. O dia que não estava muito legal, você pegou, me chamou para uma live, uma outra vez também teve uma outra situação dessa. O próprio Betinho, né, aconteceram acho que 2 vezes comigo, uma que a gente acabou fazendo na terapia do riso, que foi... não estava previsto, não estava no script, virou aquilo, o Betinho também não estava bem naquele dia, e nós dois saímos transformados numa live, né? E foi muito gratificante. Então, é essa questão que a gente fala, né? A gente vai se ajudando uns aos outros e é uma ponte que a gente vai estabelecendo, né? E que legal que eu falo que é isso, né, Flavinha? A gente tem a oportunidade de formar um grupo tão gostoso, né? Com essas pessoas queridas que estão sempre com a gente. E você vê que a gente forma sempre um grupo, sempre o pessoal está na minha live, está na sua, está na Martiele, está na Babi, sabe? Está junto com a Liz, o pessoal tem ido lá com a Liz também, lá no Espiritismo Ismael, que é meio-dia. Então você vê que é gostoso isso, né? A gente vai criando vínculos, pessoas que a gente nem podia imaginar que existissem. Né? Eu falo, a própria Martiele, quando que eu imaginar que existia a cidade que ela mora? Né? Quando a gente podia imaginar que eu fosse conhecer, por exemplo, você que em São Paulo seria até mais, entre aspas, né? Poderia ser até mais fácil, mas em Babi, em Recife, né? O Anderson lá em Guaíba, o João Carlos em Itapevi, né? Quando que a gente achava que a gente se ia encontrar? E o pessoal também que está sempre com a gente, aí, né? Todos vocês que estão sempre conosco, como é gostoso isso, né? O Will sempre estava no estudo da mediunidade que eu fazia com a Monique. Ele sempre estava lá batendo ponto. Aí eu lembro um dia que a gente estava lá e estava lá, Tron. Aí acho que eu estava de roxo no dia. Eu falei, não, me fala seu nome aí, que eu não sei, eu não vou ficar te chamando com esse apelido, não. Esse não é seu nome, não é possível. Ele, é o Will, não sei o que. Eu falei, tá, então tá bom, Will. Aí acho que eu comentei, deve ter comentado do seu perfil, das lives que a gente faz e começou a acompanhar. E olha só, né, que maravilha. É legal, sim, sem dúvida. A gente foi... É como, por exemplo, né, o Carlos comentou, o Jerônimo, como que ele conheceu o meu perfil? Por conta que você comentou com a Natália do perfil, e aí o Carlos acabou vindo e virou esse grupo todo que a gente está formando, né? E realmente fica muito gratificante. A gente não está aqui... Eu falo assim, a gente não está sozinho, né? Primeiro, quando você está fazendo uma live sozinho, parece que você está falando sozinho, né? Mas você não está sozinho, você tem sempre a espiritualidade. E tem todo esse grupo de pessoas e a espiritualidade de cada um. Então imagina. E quando a gente faz palestra, a gente percebe mais ainda o quanto não está sozinho. Você sabe que eu fui fazer palestra presencial hoje e cheguei à conclusão engraçada, né? Que eu tive dificuldade de fazer a primeira palestra virtual. Né? Sempre falo para o pessoal aqui. Sim, que dificuldade o Vitor teve que fazer para mim. Poxa, mas foi engraçado. Falei, poxa, agora é muito mais fácil. Você está aqui na sua casa, você não tem que se locomover. Tão prático.
Né? Mas é outra realidade, né? Ah, mas Diferente. igual eu, né, que eu te pergunto, né? Ah, mas como é que é? Porque você fica de pé, né? Onde você põe a mão? Porque você não precisa se preocupar com a mão quando você tá na palestra Hoje eu falei em virtual. pé e com o microfone sem fio, né? Eu estava até pensando, né? Tava ali. Nossa! A primeira vez que eu fiz, né, a palestra nessa casa, né, nesse centro, e então eu fiquei até pensando, como que eu vou falar, né? Bom, vou falar. Aí chegou uma hora, tinha o microfone de pedestal, e o rapaz tirou o microfone, e eu falei, eu vou falar no gogó, será? Aí ele pegou e me deu o microfone sem fio. Aí Aí fiquei você ficou aqui, segurando. fiquei segurando, e uma hora passava para uma mão, outra hora passava para outra, né? Esse é o segredo. Gente, eu me Mas perdi, não é já toda hora, caiu o né? Senão você microfone. falei sem Eu máscara senti. também, porque tinha o distanciamento, né? Também próprio, né? Já falei em palestras presenciais com máscara, que fica um pouco difícil, né? A casa era pequena, então você usa a máscara para falar, mas dá uma certa. Abafa um pouco, né? Mas hoje eu falei sem máscara, então você tem essa flexibilidade de falar melhor, né? E os E olhares das pessoas com óculos, desculpa, com a com máscara. E o máscara. olhar Não, das pessoas com você máscara. percebe que. E tem aquele truque que a gente sempre fala, né? Você olha para um pessoal, olha para outro, procura olhar para todos de um modo geral, não vai ficar encarando só uma pessoa, né? Porque senão, opa, é só para mim essa palestra? Apaixonou. Me marcou, né? As pessoas falam, não, vou marcar aquela pessoa lá no fundo. Tadinho. O cara acho que nunca mais volta no centro, né? E os do fundo são os que chegaram, né, por último, né? Porque o É, trabalhador da casa vai ficar tudo na frente. normalmente é E assim. geralmente o pessoal fica tudo na frente. Os do fundo, o pessoal é novo, então melhor nem olhar muito, não. Deixa a É, pessoa. então foi interessante, né? Se retomar a palestra presencial também é interessante. É, antigamente eu usava como recurso alguns tópicos já escritos, né? Para você levar. É sempre uma dica. Nunca conte exclusivamente com, eu vou levar um tablet, por exemplo, para ler, para alguma coisa, para ver um apontamento. Pode acabar a bateria do teu tablet, por exemplo. Né? Ou Nossa, acabar eu sou a pessoa mais de papel, impossível. O dia que eu for levar só papelzinho. E, né, você e leva lembrar, os né, tópicos que principais, né? Jerônimo Mendonça era tudo na memória dele, né? Tudo de Exatamente. cabeça, não tinha ninguém soprando, não. E fazia aquelas palestras maravilhosas. Olha a gente como tem recurso, né? Tá vendo como é? O que é sempre interessante, Flavinha, eu sempre falo assim nas palestras, a gente sempre traz alguma história de fundo moral, porque eles sempre falam assim, que ninguém gravar nada da tua palestra, a história fica. Então é sempre bom trazer uma história que é sempre interessante. E eu É usava verdade. com muita frequência nas palestras que eu fazia. Depois você acaba abandonando um pouco, né? Mas se não tiver história nenhuma para contar, conta com uma passagem do Evangelho de Jesus que vai ficar marcante, né? É, não, é sempre bom, né? Sempre vale a pena, assim, né? Nunca. E sempre dá para casar com algum tema, né? Isso com certeza. E por falar em histórias e contos, né? Na verdade, na segunda-feira, quem vai estar conosco vai ser o Nicola Fratari. E a Muito partir de bom. terça-feira, eu vou começar a fazer sobre esse livro aqui, ó. Legal. Tem 83 casos do Jerônimo, então eu vou contar os casos do Jerônimo que foram relatados pelo Nicola. E eu vou apenas, Legal. então, somente ler. E aí a gente vai fazer, da leitura que a gente fizer, nós vamos tirar algumas, né, as nossas considerações sobre aquela história, né? E tem algumas Muito histórias bom. que o próprio João Carlos conta com muita frequência, a Martielli também, a questão do sabugo, né? Quando o sabugo a espiga, né? De milho da cama dele que era de palha. Então tem bastante histórias. Eu não sei se essa história está no livro, né? Eu procuro não Vamos ler o livro descobrir antes. junto. Vamos descobrir junto. E na Ó, o pessoal segunda-feira vai falando ter uma aqui. surpresa, viu? Ah, é? Eita. É. Na segunda-feira vai Aqui, ter uma ó. surpresa logo cedo, né? Mas aí é surpresa, eu não vou dar spoiler, não. Deixa para segunda-feira, tá? A Clara tá dizendo que vai ter De festa manhã? amanhã. De A manhã surpresa vai você tá sair. falando? Não, não vou falar. Vai ser postado de manhã.
Na segunda-feira. Segunda-feira, aniversário de Jerônimo Mendonça, então tem que ter uma surpresa, né? Tá? É o mínimo. Sim, com certeza. A Clara está dizendo, né, que é, pera um pouquinho, que a... Gostaria de ganhar o livro do Jerônimo e fica a dica. A Leila já tá pidona, toda pidona. Aliás, vai ter festa da Marte. Por falar em livro do Jerônimo, a própria Kátia falou ontem, né, que a partir do dia 1º de novembro, os livros do Jerônimo vão ter um desconto, né, vão ser, acho que, vendidos a R$20 os livros básicos e a R$10 a cadeira de rodas. Acho que fizeram um desconto de R$5 em cada livro, que é 25, sai por R$20, e o cadeira de rodas de 15 sai por 20. Durante o mês de novembro inteiro. Então, aqueles que tiverem interesse, nós estamos sempre postando, eu, João Carlos, Martielli também, o telefone da Kátia, é só entrar em contato com ela. E a Clara está dizendo que amanhã é a festa de aniversário da Martielli, que vai fazer 18 anos, né, Flavinha? Você que tinha 22. É isso, ela é um pouquinho mais nova que eu, exatamente. Olha lá, a Ana está dizendo que ela é nova por aqui, conheceu vocês através do Vitor do Grupo Coração de Luz. E o Vitor falou que ele não vai fazer a live dele esse domingo, né? Ele está viajando. Aí dá para assistir aquela que você falou, então, né? Dá tranquilo. Exatamente. E, olha, primeiro achou a Flavinha e depois me achou, tá vendo, Flavinha? O que foi engraçado, né? Eu divulgo tudo vocês, né? Eu vou falando. O que foi engraçado, né, Flavinha? A primeira reunião virtual que nós tivemos, que a gente não se conhecia, só de um assistir a live do outro, né? E foi muito engraçado quando a gente fez uma reunião pelo Google Meet, se não me engano. E estavam lá reunidos, eu, a Flavinha, a Babi, e o Anderson e a Camila, se não me engano, né, na época. Que a Martielli e o João Carlos não faziam parte ainda. E aí conversa vai fazendo todo isso para saber como que a gente ia fazer para o encontro espírita. E eu chego para a Flavinha e falo assim, terminando a reunião, prazer em conhecê-la, viu? Flavinha olhou, como assim? Prazer, como ele conversou tanto já. É que eu não tinha conversado, né? Sim, a gente de videochamada não. E na verdade a gente não se conhece presencialmente, né? Não. Eu conheço você, Babi, Martielli. Olha, das pessoas que vira e mexe estão aí pelo... Nem a Patrícia, que é daqui de Araraquara, eu conheço. Acredite se quiser. Ela me conhece, mas eu não conheço a Patrícia. Conheço a Liz, sim, a Liz, a Neus eu conheço, né? Mas do resto, olha, sinceramente... Você falou alguma coisa? Não, eu vi que o Gleison falou que conheceu a gente nas lives do perfil do Jovens de Arimateia. Tava vendo aqui, não? Olha só. Acho que teve uma vez que nós fomos, né, Flavinha? Fui eu, você, quem mais? No Jovens de Arimateia. Eu não lembro quem foi com a gente. Martielli foi, acho que foi, né? Não sei se foi a Martielli ou a Babi. Me recordo também, não. O Marcelo falou comigo, foi a Flávia achou leituras edificantes, depois achou a Luísa. Então, o Marcelo está dizendo. A Clara está falando que sentiu minha falta. É Clara, vamos voltar semana que vem. Feriado a gente faz. Vamos lá. Força. Essa semana não deu. Eu estava sozinha em casa e o Murilo precisando de bastante atenção. Não dava. Com certeza. Não teve como, Mas tá bom, né? O importante é continuar o trabalho, né, Flavinha? Porque, na verdade, a Flavinha até me ajudou muito, tanto na indicação de fazer esse trabalho do Jerônimo, eu devo muito à Flavinha, ela que me colocou nessa empreitada das lives do Jerônimo, e vira e mexe também, às vezes dá um pouco de desânimo, e a Flavinha até falou assim, eu falei, Flavinha, o que você acha de eu fazer segunda, quarta e sexta? Não, Luiz, continua fazendo aí. E realmente eu tenho só a agradecer, porque hoje, inclusive, a Beth me mandou uma mensagem, gente, só para você ter uma noção, eu vou até ler, porque ela me tocou profundamente. Eu falei, Beth, você me mandou a mensagem que eu estava precisando, que vira e mexe, às vezes a gente entra numa situação diferente, e eu até fiz a postagem da mensagem no Instagram, né?
É uma mensagem de Jesus, né, só os pés de Jesus caminhando, e fala assim, ó, não interrompa os seus passos no serviço do bem, porque justamente na execução dos seus próprios encargos é que os mensageiros de Deus encontrarão os meios de trazerem a você o socorro preciso. André Luiz. É verdade, nossa. E a gente precisa, né? A gente precisa mais do que qualquer um, né? Continuar ainda seguindo. A gente acha que tá aqui, não, tô servindo, tô ajudando, tô divulgando a palavra. Não, a gente tá se ajudando também. Muito, 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 muito. E a gente sempre recomenda assim, aqueles que não fazem live, né? Aqueles que quiserem fazer, eu não forço mais ninguém agora, mas eu estou sempre à disposição. Acabou já, gente. Todo mundo já desistiu. A minha última tentativa... Bloqueou a Luísa. Todo mundo bloqueou a Luísa já. A minha última tentativa foi a Patrícia, mas não deu certo. Mas eu ainda tenho esperança que ela vai conseguir. Ela tem capacidade, tem conhecimento, tem uma boa voz, uma boa dicção. E dicção e voz tanto faz, não tem isso não, gente. Tem que ter amor no coração. Conhecimento e amor no coração. O resto, gente... Dá para falar é o Jardel, né? Locutor espírita. A gente é tudo voz de taquara rachada, então... Ninguém está querendo mostrar nenhuma voz bonita. A gente vai falando e aqueles que tiverem vontade, né? Ó, Luiz, eu estou afim de entrar nesse mecanismo. Fala com a gente. Agora tem um recurso mais fácil aí no Instagram, permite que a gente consiga fazer live privativa. Sem que chame outras pessoas. Sem que a pessoa saiba que você está fazendo. Dá para fazer uma live privativa. É como se fosse uma chamada de WhatsApp ou pelo Google Meet, alguma coisa assim. Então dá para você fazer um treino. Eu sempre recomendo, né, que aconteceu com o casal de Kardec, eles me chamam. Falei, ó, vocês que sabem, quer fazer privativo, a gente faz. Ah, não, acho que é melhor fazer assim para a gente sentir como que é. Eu acho, né? Live teste, depois acabei até salvando lá para eles, deixei salvo lá para eles, né? Porque você tem um recurso mesmo tendo descartado, quando você ativa aquelas funções no Instagram, você tem como recuperar, né? Mesmo que você descartou a mídia, ela fica salva lá pelo menos por 30 dias. Coisa que se eu soubesse disso lá atrás, não tinha perdido a live da Grace. Já foi. É. Mas aqueles que quiserem, tiverem vontade, falar, Luiz, eu tô afim de aparecer um pouquinho, vai. A gente não é a gente que aparece não, né? A gente só empresta, né, Flavinha? Não, tem que sentir no coração, né? Sentir no coração a vontade. E só tiver com um pouquinho de medo, assim, né? A gente incentiva sempre, né? É que realmente... o João? Não, falei, é o João Carlos. João Carlos veio de tanta gente. João Carlos, com certeza. Martiele, você, Babi, né? Não, a gente vai fazendo. E ajuda tanto, né? A gente se solta, a gente... Olha, eu falo até por mim, assim, hoje em dia eu consigo me comunicar melhor até. Fora das lives, fora do ambiente, sabe? Organizar mais o pensamento, conseguir me expressar melhor. Para mim, até, assim, para a vida pessoal mesmo, eu tive vantagem, porque eu não tinha toda essa facilidade de falar, né? Você perde um pouco a vergonha. Quem quiser ver como que era a Flavinha, assiste a primeira live dela, quando ela tinha 200 inscritos no canal. Olha o merchan que ela fez ali, enganou todo mundo, falava que ela era nervosa. Enganei você, me enganou mesmo. Parecia, mas tava nervosa mesmo. Uma menininha de 20, parecia uns 22 anos, toda nervosa ali. Eu não vi aqui, não. As preguinhas não apareceram. Não. E o que achei interessante também, né, que eu falo, a gente sabe falar assim, a pessoa tem vontade, né? Tem sempre espaço, é importante preencher as redes sociais, tem vários horários disponíveis e vai ter sempre alguém que precisa. Não importa se vai ter uma pessoa só na sua live, ou 10 ou 1000, não importa. Se você falou e serviu para uma pessoa, perfeito. Se não tiver ninguém, vai servir para você, alguém vai ouvir, né? E estamos aí, eu acho que é isso que é importante, a gente usar sempre aquela mensagem que eu sempre falo, né? Para falar de Jesus, precisa muita dedicação, né? Calçar as sandálias da humildade, ter amor no coração. Saber que a gente está falando aqui como um mero instrumento. E uma coisa que eu acho, Flavinha, você vai perceber quando você for ter que falar presencialmente,
de tanto a gente fazer live, de tanto a gente fazer palestra virtual, presencial, olha, sinceramente, vai ter 45, fiz 45 palestras, contando o que vai ter em novembro agora, 45 palestras esse ano. Eu nunca fiz tanta palestra presencialmente na minha vida. E aí você vai fazendo uma palestra, vai fazendo outra. Se amanhã depois você estiver na sua casa espírita e faltar um palestrante, e você precisar falar, você vai falar de improviso, porque você já tem know-how, você já estudou. Então você consegue falar quase. Eu acho de tanta live que a gente fez e também hoje eu acho que um dos maiores presentes que eu tive aqui no canal foi fazer o Evangelho no Lar de domingo. Sim. Que realmente se abre e vai no improviso e vai ali interagindo. É bem interessante o formato. E depois dessa, Luiz, eu consigo fazer qualquer coisa em qualquer lugar, entendeu? Se tiver uma roda, precisar abrir o Evangelho e comentar, a gente está falando alguma coisa. Sim. E esse seu trabalho do Evangelho no Lar foi fantástico. Eu acho que, olha, muito importante, muito importante. Inclusive, é um outro jeito de você abordar, né? Quando você está falando a mensagem lá do livro que você trabalha, é diferente de quando você trabalha com o Evangelho, é uma outra energia, uma outra vibração. E realmente, né, ajuda muito, muitas pessoas. Ajuda bastante, sim. Eu não participo por conta que é o horário do Evangelho do Lar aqui em casa, mas tenho assistido depois e realmente entra numa energia muito prazerosa mesmo. E a gente, é o que eu sempre penso e sempre peço em minhas orações, né? Agradecer sempre e saber que a gente faz uma pequena contribuição, né, dentro desse grande trabalho que é a espiritualidade. Então, cada um fazendo a sua parte, um ajudando o outro, a gente vai conseguindo ali passar a mensagem, né, que é o mais importante. E ajudar os outros, né? Com certeza. Olha o Gleison falando, como disse agora há pouco, a Luiz, não é falar bonito, é deixar simplicidade sair, fluir de dentro normalmente. Sim, com certeza, né? Aqui é um momento, sim, de vez em quando aqui tem uns momentos de sinceridade, né? Que o João brinca até comigo. É o sincericídio. Já sincera. Eu não sei que dia que tá com preguiça. Para mim da live, eu tô com preguiça. Ele, agora baixou a sinceridade. E tem que ser assim mesmo, né? A gente tem que falar a verdade. Eu não tô aqui para fazer nenhuma personagem, né? Nem nada desse tipo. A gente tem que ir falando aqui e tentando trazer a mensagem, né? É verdade. Mais alguma consideração? Estou pensando no teu horário também. Não, vamos encerrar já. Não, vamos encerrar que o pessoal vai dormir com a gente aí, se deixar. Tá entrando mais gente. Mas a gente sempre fala assim, é importante estar trazendo essa mensagem, uma mensagem de alegria, de otimismo, de boa vontade, de bom ânimo, né? Porque o mundo, com más notícias, o mundo está cheio, né? A gente não precisa. Então, se a gente puder trazer uma reflexão que faça bem ao nosso coração e sirva para alguém, que ótimo que é, né? Isso é importante. A gente sempre tem que se cuidar, né, Luiz? Cuidar do que a gente está fazendo, do que a gente está lendo, do que a gente está consumindo. E se preocupar cada vez mais com isso, né? Não é porque está passando agora a pandemia, as coisas estão voltando, que a gente vai voltar com os nossos velhos hábitos. Não. É o momento de perceber que isso já passou, que teve uma transformação e que a gente tem que ainda se esforçar para ser melhor. E é nesses momentos, às vezes, que a gente dá uma tropeçadinha, também não é de se desanimar. A gente tem que continuar fazendo, estudando, principalmente o pessoal que está aqui nas lives, né? Muito importante. Acabou de abrir, propaganda. Acabou de lançar um novo livro da Joana de Ângeles, então para quem acompanha minhas palestras sabe o quanto que eu uso. Vida Plena, foi lançado na terça, eu preciso inclusive começar a ler. E a gente tem que estar estudando sempre, né? Estudando sempre e praticando, o mais importante. É verdade, a prática é fundamental, e por isso que eu falo, né? A gente fala aqui, aquela brincadeira que eu sempre falo, mas de realidade, que eu gostaria de ser 24 horas por dia o que eu sou nas lives. Né? Não que a gente que fala assim, não que você coloque uma máscara aqui para falar, mas quando a intuição vem e você começa a ouvir aquilo que você está falando, realmente, né, te toca profundamente. E isso
chama a atenção quando você está lá fora, quando você sai da live, né? Que nem a gente fala, ser bonzinho na casa espírita é fácil. Ser bonzinho, ser alegre aqui na live é fácil. Né? O duro é ser alegre e bonzinho 24 horas por dia no lar, na sua casa, no ambiente de trabalho, na rua, né? Nas pessoas que são as suas pedrinhas. Quando alguém te ofende, né? Quando alguém te ofende, aí é difícil. Quando vê alguém pedir, dar uma olhadinha, né, no processo. Ou até aquela questão particular, né, que eu estava até comentando hoje, quando você... Algumas situações, se a gente fala da esmola, né, que nem, por exemplo, as pessoas vêm pedir uma moeda, alguma coisa no sinal, alguma coisa assim, ou na rua. Por que você dá aquilo? Você está dando, fazendo um ato de caridade, ou você está dando aquilo porque você está querendo se livrar do sujeito? Ou você nem dá bola para a pessoa, né? Então, às vezes, isso te mexe muito, né, também. Como que você está agindo em relação a determinadas situações. Isso é tão comum e se vem com muita frequência para a gente, isso significa que você tem que trabalhar aquilo. Eu preciso começar a trabalhar essas coisas também. Até que ponto eu ajo ou reajo em relação a determinada situação, né? Aí a vida tem determinados momentos, né? Que você olha ali, você se coloca numa posição que, na verdade, não, todos somos iguais, né? Todos somos irmãos. Uns estão indo aprender de uma outra maneira, outros estão que nem a gente, outros estão um pouco mais acertadinhos aí nas coisas, e a gente vai seguindo assim, né? Só que não adianta a gente achar que é privilegiado, né? Que estamos bem, então seguindo bem, porque muitas vezes não, somos mais endividados ainda, né? Na verdade, é aquela questão, né, que a Márcia falou, né? O que a gente está fazendo aqui é pagar dívida. Não estamos conquistando nada, só pagando dívida. A gente não sabe o que fez, mas a gente está pagando. Mas melhor pagar assim, né, do que pagar de outro jeito também, né? Isso que eu prefiro. Não, tranquilíssimo, né? Acho que a gente, cada um vai, né, com aquilo que suporta mesmo, e a gente está de uma maneira muito branda, né? Perto do Jerônimo que passou e tudo mais, que ele já estava em outra condição também espiritual, né? Vamos falar, muito melhor que a nossa. Mas a gente só tem a agradecer que, além, claro, dele pagar as dívidas dele, fazer o que ele precisava fazer, ele influenciou e influencia quantos mais, né? Então, olha só como a gente tem a agradecer, né? Como o João Carlos falou, ele chegou no departamento de reencarnação e falou, fecha a conta. Isso não é para qualquer um. Não é mesmo. Flavinha, né? O papo tá bom, mas já não sei. Vamos finalizar já, que tá tarde já, hora de criança dormir. Como a gente sempre fala, a prece final é do convidado. Você quer que eu coloque música? Sem música, fica à vontade. Não, a música, acho que ela dá um problema quando tá com duas pessoas juntos, né? Pra falar a verdade, eu tô falando e tá dando até um pouquinho de falha, assim, na minha voz. Eu não sei por quê. Não sei se tá só pra mim. Não, Se tiver só pra mim, tudo bem. Você tá ouvindo direitinho? Tô. Então pra mim não, fica nesse tempo. Vou deixar você fazer a prece então, tá? Uhum. Sem música. Eu vou até tirar meu fone, senão vai me atrapalhar. Tá bom, fica à vontade. Convido a todos, então, a fecharmos os olhos, elevarmos nosso pensamento ao plano espiritual e agradecermos mais uma vez estarmos aqui essa noite, batendo esse papo gostoso, refletindo sobre as lições de Jerônimo e, o mais importante, estender esse convite a todos, que possamos vivenciar, praticar e fazer de tudo o que falamos aqui como ações do nosso dia a dia. Possamos, assim, ter uma noite abençoada, sermos encaminhados no nosso período de sono para que o nosso corpo tenha um bom descanso e o nosso espírito possa aprender, possa estudar e trabalhar, caso seja de nosso mérito. Finalizamos assim com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade,
assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Que assim seja. E pode falar da noite abençoada. Pode usar o que usar, pode usar, que a frase não é minha, a frase só vem inspirada, tá? Então, Pode falar, não, tá ótimo, o pessoal tá acostumado, pode falar. Flavinha, primeiramente queria agradecer de coração a sua presença, sempre incentivando, sempre estimulando, não só a mim, mas várias pessoas, né? É muito bom contá-la como amiga, que nós nos reencontramos nesses momentos, com certeza, né? E queria agradecer de coração a sua presença, o seu estímulo para que eu continuasse sempre nesse projeto. E agradeço de coração. E desejo, como sempre, né, que nós tenhamos uma noite abençoada, de estrelas luminosas amparar os nossos mais belos sonhos. Muita paz, muita luz, um beijo no coração de cada um de vocês. Tchau. Obrigada, tchau, tchau.